Sejam bem-vindos e bem-vindas, né, à nossa segunda edição, né, do curso de extensão e mapeamento colaborativo. Eu sou a professora Silvana Cambuim, para quem não me conhece, aqui da Universidade Federal do Paraná. Estou em Curitiba e aqui eu faço parte de diversas redes, a gente faz parte de diversas redes juntos. Eu vou falar sobre elas hoje, sobre algumas delas, né? Mas o principal aqui, o projeto de extensão por trás desse curso, são os mapeadores livres UFPR, que é um capítulo da rede internacional chamada Youth Mappers. Então, a gente vai se apresentar. Vou apresentar para vocês os objetivos do curso, como que vai ser a dinâmica aqui das aulas. Estou bem feliz, né? Teve uma procura bem grande, né? De gente de tudo quanto é lugar. E aí eu vou falar um pouco sobre o mapeamento colaborativo e sobre a plataforma do OpenStreetMap, que é a plataforma que a gente vai usar ao longo do curso. Gostaria de conhecê-los todos, tem vários aqui que conheço, né? De outros carnavais, outros alunos, ex-alunos, né? Mas acho que se a gente for todo mundo se apresentar para todo mundo, vai demorar demais. Então, e aí depois a gente vai chamar aqui o Guilherme, né? Que é um mestrando aqui no nosso programa de pós-graduação, um participante aí do Mapeadores Livres, e a gente vai fazer, então, a nossa primeira atividade do dia, né? Ele vai falar, a gente vai trabalhar um pouco com a plataforma do ID. A ideia do curso é ser uma coisa bastante prática, né? Que a gente aprenda fazendo. Então, não é só uma questão teórica, eu vou falar um pouco das questões teóricas. A gente um capítulo do Youth Mappers é também parte, né, de uma linha de pesquisa bem, assim, já relativamente longa que a gente tem nesse assunto. Então, a gente tenta olhar um pé na teoria, um pé na prática e tentar que todos vocês aí atinjam os objetivos que vocês tinham ao realizar esse curso. Então, bora lá. Aqui, então, são 30 horas, né, o curso. Da quarta, porque eu sou louca, mas é terça. Isso que eu troquei isso hoje. Mas então a gente vai ter uma atividade síncrona semanal, né? Todas as terças, a partir das 18 horas. E a presença de vocês, a nota de vocês para vocês ganharem certificado, vem da execução das tarefas. Então vocês vão ter, eu ainda não criei, mas já vou criar uma tarefa aqui no Teams, onde vocês vão, então, poder colocar o resultado do trabalho de vocês essa semana até terça-feira da semana que vem. Aí o começo da aula da semana que vem é um tira dúvidas sobre a tarefa, e aí mais uma explicação, mais uma nova ferramenta, mais uma tarefa. Daí vocês têm uma semana, né? Podem começar a fazer a tarefa. No começo a gente está aqui com o nosso time, então, assim, o final da aula vocês podem começar já a fazer juntos e aí tirar suas dúvidas ao vivo, mas vocês têm toda a semana aí para vocês executarem a tarefa. Durante a semana podem tirar dúvidas aqui no chat com a gente ou entre vocês. Temos o grupo do WhatsApp que foi feito especialmente para o curso. O pessoal vai colocar o link aqui no chat para quem não recebeu. E aí durante a semana dá para tirar dúvidas também no chat, no WhatsApp, se vocês precisarem. Aqui no UFPR a gente faz parte do departamento de geomática, né? Esse departamento da universidade. E o curso está aí capacitar a gente de áreas distintas. Então, tem de vocês que são cartógrafos, tem cartógrafos de informação, mas tem as mais... É terça-feira. Então, já que eu digitei errado ali, falei logo que eu abri. São todas as terças-feiras. Desculpe, eu digitei errado. Certo, é terça-feira, tá bom? Digitei errado. Então, a gente entende que vários de vocês colocaram lá na formação, né? Geólogo, geógrafo, professores, pessoas da área de comunicação, ativistas de movimentos sociais. Sem problema, Jaqueline, sem problema. Não tem problema nenhum. Pode ir escrevendo aí que vocês tiverem, não tem problema. Então, tem gente de formações diversas, tá? E a gente sabe disso, então a gente vai tentar explicar algumas coisas, né? Inclusive, em algumas outras vezes os cursos a gente tem algumas pessoas que são já mapeadores do OpenStreetMap, que já tem aí uma super
familiaridade com a plataforma e que estão aqui também para aprender um pouco da teoria, etc., para interagir com o restante da comunidade. Então, a gente vai falar então sobre a história do mapeamento colaborativo, ou história do próprio mapeamento, né? Essa é a ideia dessa primeira aula. E vamos falar desde das ferramentas básicas, né, do ID, depois do JOSM, Mapillary e outras, capacitação de boas práticas para aquisição geográfica no mapeamento colaborativo em algumas temáticas diferentes. A gente vai trabalhar com como consumir os dados, né, colaborativos dentro do QGIS, vai falar sobre avaliação de qualidade desses dados, que é um tema bem importante, né? Não existe dado bom nem ruim, existe o dado que é adequado para você fazer o que você precisa fazer. Só que o importante é que você conheça as limitações, né? E a gente vai falar hoje, inclusive, sobre limitações legais, né? Que a gente tem para utilizar os mapeamentos, né? E aí a gente vai trabalhar com muita prática, né? É o aprender fazendo, né? Acho que é um jeito importante para a gente aprender. Aqui está o nosso time, né? Então, quem vai estar aqui ministrando as aulas, ajudando vocês. A gente tem outros membros dos mapeadores livres que vão estar ajudando também. Mas estamos aqui, eu, Silvana, daí aqui doutorandos no nosso programa de pós-graduação em Ciências Geodésicas, Jaqueline Pizeta, Everton, Cauê, Elias, Natan. Então, o Caio, ele é professor aqui na Universidade Federal do Paraná, também terminou o doutorado ano passado sobre qualidade de dados de mapeamento colaborativo também. Membros, assim, externos, né? O Edson Flávio, que é servidor aqui da universidade, da área de TI, tá com a gente no grupo também. A Mauriele, que é geógrafa lá do Ministério Público do Paraná. E a Jaqueline Amorim, que é egressa do curso, né? Começou com a gente aí ano passado, fazendo o curso de disciplinas, e já está aqui ajudando a gente a ministrar, né? Lá da Universidade Estadual da Bahia. E falei todos, o Guilherme, que é mestrando aqui com a gente, né? Então, basicamente, no curso vocês vão ter contato com essa turma aí. Todos esses vocês podem perguntar, tirar dúvida, vão ajudar a gente aí ao longo somos a parte de cada curso. A parte daí do curso, a parte de vocês, ter mapinha, né, com o Stamen e com dados do próprio OpenStreetMap. Ele cortou a parte de Portugal. Oh, tristeza. Eu fui formatar aqui para o slide. Mas, basicamente, a gente tem gente de vários estados brasileiros, de vários países, né, de Moçambique, de Portugal, da Bolívia, além de diversos estados brasileiros. Bem feliz, assim, de conseguir manter esse curso online, né? Agora com a gente voltando para as coisas presenciais. Mas acho que para ter uma abrangência tão grande, é interessante mesmo que a gente consiga manter, né, esse canal de comunicação. Então, esses são vocês, né? É claro que isso aqui foi uma geocodificação feita meio correndo, mas... e aí a gente vai se apresentar em turmas menores daqui a pouquinho. E aqui somos em contextos reais, ali na parte, a gente passou os 2 anos da pandemia tendo reuniões virtuais, agora a gente está de novo aqui no campus do Centro Politécnico, em Curitiba, mas, então, aqui são umas fotos da gente em ação, né, fazendo curso, fazendo mapeamento e trabalhando juntos, né. A gente está ligado também, então, ao programa de pós-graduação em Ciências Geodésicas, que fez 50 anos ano passado. A gente tem até um canal no YouTube do programa, quem tiver interesse, né? A gente já formou quase 500 egressos, eu sou vice-coordenadora do curso também, que tem 3 áreas de conhecimento, então, de geodésia e levantamentos, cartografia e SIG, e fotogrametria e sensoramento remoto. Quem adorou, gostou demais disso aí tudo, quer seguir na pesquisa, quer fazer pós-graduação com a gente, venham. A gente tem um processo seletivo começando agora em maio, então, para vagas de mestrado e doutorado. E a gente também tem a possibilidade de matrículas isoladas. A maioria das disciplinas são disciplinas presenciais, mas a gente tem mantido algumas disciplinas online. Eu estou ministrando uma disciplina online agora chamada Bases Digitais de Referência,
e acho que eu já vi alguns daqui que estão fazendo lá também. Então, sempre ficam de olho, né? São disciplinas todas gratuitas, né? Universidade pública. Então, de repente, vocês conseguem fazer aí alguma disciplina com a gente. Também, a gente está ligado ao curso de graduação, né? De Engenharia Cartográfica e de Agrimensura da UFPR. O engenheiro cartógrafo sendo essa pessoa, né, responsável pelo levantamento e representação da superfície terrestre, né? Então, eu já estou de olho aqui também em alguns alunos ali da cartográfica. Então, também, né, tem uma ligação bem grande com o nosso curso. Vários dos que estão aqui, estamos aqui, vários desses são engenheiros cartógrafos. Então, temos muitos engenheiros cartógrafos aqui no grupo. Bom, em termos de rede, a gente faz parte de uma rede chamada Geo for All, que é Geo para Todos, né? Que inclusive tem uma rede ibero-americana com conteúdo em português e espanhol. Essa é uma rede formada pela OSGEL, que é a Open Source Geospatial Foundation. É a fundação de software livre para Geo, então que produz software como o QGIS, por exemplo, ou que viabiliza a existência dessas plataformas. E o Geo for All, ele foi feito em mútuo acordo entre a USGEL, a ISPRS, que é a Sociedade Internacional para Fotogrametria e Sensoriamento Remoto, a Sociedade Internacional de Cartografia, a ICA, a Associação Cartográfica Internacional. Lá eu presido uma sub-rede também de dados open, da parte de cartografia aberta. E há menos tempo a chamada UN OpenGIS Initiative, então a ONU também está relacionada com essa rede. E daí dentro dessa rede a gente criou, então está fazendo 10 anos esse ano, o Laboratório Geoespacial Livre, onde a gente tem como objetivo trabalhar principalmente com dados e software aberto. Então, antes de existir os mapeadores livres, existia o Laboratório Geoespacial Livre. A gente tem ali tanto uma página no GitHub, quanto uma página, né, dentro da própria UFPR. Aqui dentro, eu não trouxe nada separado, mas a gente também trabalha muito com a questão das ideias acadêmicas, como são compartilhados os dados produzidos, né, nas universidades. E aqui a rede, né, que mais tem a ver com a gente vai falar bastante dessa rede ao longo do tempo aqui. Até essa figurinha global tá meio velhinha. A rede é muito ampla, ela cresce super rápido. Então, o lema do UFMappers é a gente não constrói só o mapa, a gente constrói os mapeadores, né? E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Vou falar um pouquinho mais sobre o OpenStreetMap para frente. E uma coisa bem importante é a comunidade. Não existe mapa sem gente para mapear. E uma coisa muito bacana da rede do UFMappers ela tem 309 laboratórios, e esses 399 laboratórios estão espalhados em universidades do mundo inteiro mesmo, né? Não é do mundo inteiro, Estados Unidos, Inglaterra e, sei lá, Alemanha. É do mundo inteiro, né? A gente pode ter ainda mais representatividade, faltam lugares, né? Faltam pontinhos pra gente colocar aí na nossa América Latina, no nosso Brasilzão, mas é sempre comum. E o que começou a rede, inclusive no Brasil, foi o nosso capítulo, que foi o primeiro. Mas hoje a gente já tem 10 capítulos no Brasil, né? Então tem vários colegas aqui que fazem parte, então, dos outros capítulos, né? A Universidade Federal da Bahia, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, São João del Rei, Universidade Federal da Paraíba, o Instituto Federal de Educação do Pará, a Universidade Federal Rural da Amazônia, a Universidade do Estado da Bahia, a Universidade Federal do Acre e a Universidade Federal de Goiás. Todo mundo que está aí, que é de outras universidades, se animem para criar capítulos. No último dia, a embaixadora regional dos UFMappers para o Brasil vai conversar com a gente sobre como eu crio um capítulo do UFMappers. É bem bacana, não é nada muito complexo. Vamos colocar mais muitos pontinhos aí nos mapas. Se a gente se ajuda, a gente trabalha bastante junto, né? Eu acabei até esquecendo de trazer, mas sigam o UFMappers nas redes sociais. Essa semana, em breve, vai ter uma conversa super legal sobre o capítulo das meninas da GEL, que é lá do Pará, com o pessoal do YGEL, que é o melhor nome possível, que é o pessoal lá de Minas, lá da Universidade Federal de São João del Rei. Então, mediado pelo pessoal da UFPA. Então, vai ser uma conversa bem bacana. Já fica propaganda
grandinha, todo mundo muito ativo, cada um com, né, o pessoal de São João del Rei trabalha bastante com patrimônio histórico, o pessoal que trabalha com mapeamento de risco, tem N coisas legais acontecendo. E o Mapeadores Livres, então, aqui, ele é um projeto que está fazendo oficialmente, está no 3º ano. A gente tem as nossas redes sociais lá no Instagram, a gente tem um canal do YouTube, do qual eu vou falar mais lá pra frente, e um Twitter, e a gente tem uma página também, que eu não coloquei o link, mas a gente tem uma Mapeia Livre dentro do Lab GeoLivre da UFPR. Eu falo da nossa página mais pra frente também. Então, estamos aqui para falar de mapeamento colaborativo com OpenStreetMap, e para fazer essa introdução, eu pensei em destrinchar essas palavras todas com vocês. O que é mapeamento, o que é colaborativo, e dentro do OpenStreetMap, o que é Open, o que é Street, o que é Map, né? Então, partindo do princípio que não são todos cartógrafos, mas acredito que para quem conhece, gosta de mapa, né, é um bom motivo para todo mundo estar aqui. Talvez sejam algumas definições já conhecidas, mas acho que nunca é demais lembrar, porque o OpenStreetMap em si e a existência do mapeamento colaborativo é um marco muito grande na história do mapeamento, que é uma história muito antiga. É uma história muito antiga, onde existiu gente, mesmo antes da escrita. Então, onde existe ser humano, existe a necessidade de saber onde está, como o tempo passa e como a gente chega de um lugar para o outro. Tá. Então, isso, desde sempre, o nosso referencial máximo externo foram as estrelas, né? O Sol, a Lua, as estrelas, que dão todo o movimento. É o único referencial que a gente tem para a gente se posicionar também, né? E, então, a gente tem observatórios astronômicos, né? Ou artefatos astronômicos de posicionamento, desde das culturas indígenas, aliás, né? Hoje é dia dos povos indígenas aqui no Brasil. Então, desde os povos indígenas ou qualquer população tradicional do mundo tem alguma forma de observação dos astros, de determinação do calendário, a posição e o tempo, elas estão sempre relacionadas. E antes mesmo da gente pensar em conseguir escrever, a gente sentiu a necessidade de falar, olha, aquela manada boa de sei lá o que a gente caça virando ali depois daquela rocha, né? Então, assim, isso é uma coisa muito, muito inerente da gente existir no território, né? Então, vamos destrinchar os termos aqui, né? O que é mapear, né? É produzir um mapa, né? Produzir um mapa. E o que é um mapa, né? O que é cartografia, que é a ciência por trás disso tudo, né? Isso são definições da Sociedade Nacional. E aí o mapa é uma representação simbolizada da realidade geográfica. A gente pode pensar em coisas que não são reais, podem figurar em mapas também, como mapa de Terra-média, de coisa que não existe, né? Mas a realidade que seja, né? A realidade que a gente está querendo representar, seja dentro do planeta Terra, de outros planetas ou de mundos imaginários, a gente sempre representando características ou feições selecionadas, né? Então, a gente não mapeia tudo que existe, a gente mapeia um subconjunto de coisas. Resultante do esforço criativo da execução e escolhas do seu autor ou seus autores, né? Então, essa já é uma definição tão clássica que ela pensa só num autor. E é projetado para o uso quando as relações espaciais são de relevância primária. Então, todo o nosso processo de se movimentar no planeta, de tomar decisões, de criar políticas públicas, tudo isso tem a ver com decisões relacionadas com o território, né? Então, quando isso é importante, a gente precisa colocar um mapa, a gente precisa entender onde as coisas estão. E a cartografia, essa disciplina, né, que é a arte, a ciência, a tecnologia de fazer e usar mapas. Então, quando a gente fala em mapeamento colaborativo, a gente está falando que as pessoas que fazem e os usuários são as mesmas pessoas, né? Quer dizer, quem usa e quem faz o mapa é o mesmo. E aí a gente tem questões tecnológicas, que é basicamente o que a gente vai abordar no curso aqui. Tem algumas questões científicas, por isso que a gente tem pesquisa científica e mapeamento colaborativo também. E a gente tem questões também de comunicação, questões artísticas que têm a ver com os símbolos, por exemplo, que são usados nos mapas. Então, para a gente chegar, né, no mapeamento colaborativo, o ser humano andou bastante, né? Foi tempo, né? Então, desde os primeiros mapas pré-históricos que eu estava falando aqui, né, onde basicamente eram traçados
rotas e trajetórias, e mesmo também desde os tempos pré-históricos a gente tem a questão dos observatórios astronômicos. Então aí começa o mapeamento antes mesmo de existir escrita. Num primeiro momento, a Terra era de uso comum, né? Com o passar do tempo e com a agricultura, a gente foi tendo donos para a terra, né? Criando essa coisa desse pedaço é meu, esse pedaço é do outro, esse pedaço é do rei, e assim vai. E aí, com isso, a cartografia começou também a ser uma ferramenta de delimitação de propriedade no mundo, né? E até atrelada a questão da cobrança de imposto, você tem tanto de terra, então você tem que pagar tanto para quem, né? De certa forma, a cartografia esteve presente aí em toda essa criação de começar a retalhar um mundo que não era de ninguém em um mundo que cada pedacinho do mundo é de alguém, né? Ou faz parte, então isso é uma longa trajetória. A gente tem o primeiro modelo, né, antes desse 500 antes de Cristo aqui, era o modelo da Terra plana mesmo. Pelo amor de Deus, né? Não espero que ninguém esteja aqui para aprender a Terra plana, porque aí não conseguimos fazer nada. Mas a gente precisou usar muito da nossa inventividade até a gente conseguir entender o tamanho, a forma da Terra onde a gente está, até a gente conseguir criar um foguete, um satélite e ver ela de longe e ver a cara que o mundo tem. Isso vem lá, então a gente sempre se baseou no Sol, nas estrelas, na Lua, e foi através dos raios solares que Aristóteles, em 500 a.C., pela primeira vez calculou, né, o raio da Terra e chegou numa precisão assim bastante impressionante. Então a gente foi indo aí para a questão da Terra redonda ali, né, ainda na antiguidade. Nisso teve uma série de questões históricas que eu não vou nem entrar no caso, mas os mapas medievais, a gente teve muita influência também de navegadores árabes, né, nessa época. A gente tinha cartografias diferentes feitas por povos diferentes espalhados no mundo, né? Então, aquela visão eurocêntrica de que, sei lá, a cartografia foi criada na Europa, coisa assim. É um pouco da forma da gente aprender. Dentro das evoluções tecnológicas que foram caminhando, uma grande foi foi a questão da bússola, né? Então, já começamos, a bússola nos livrou um pouco, né, dessa obrigação de só observar os céus e as estrelas, mas a gente precisou observar os céus e as estrelas, como precisa até hoje. Até hoje, eles são o nosso único referencial externo, né? E eu acho importante a gente falar isso, porque se a gente falar por que não existia um OpenStreetMap antes, né? A gente precisou aprender a conhecer muito do mundo para chegar nessa tecnologia que a gente tem hoje, né? E muitas dessas coisas aconteceram ao longo, principalmente do século XVII, XVIII e XIX. Então, foi a geodésia, né? Começou a estabelecer redes de triangulação, fazer material, equipamento de medição com uma cuidade melhor, né? Lunetas melhores, etc. E uma grande coisa que aconteceu, e uma coisa que eu sempre fico, assim, boquiaberta, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, em mapas, por exemplo, de Leonardo da Vinci, nos anos 1500, onde ele faz o mapa como se ele fosse um pássaro, né, voando, e ele desenha a cidade inteira. E, assim, é um exercício de abstração muito grande, porque o máximo que você conseguiria fazer é ir até cima de uma torre ou de uma montanha e enxergar a cidade, mas a gente nunca conseguia, de fato, ver a cidade de cima, né? E aí, duas invenções muito importantes do século XIX se juntaram, né, que foi a invenção da fotografia e a invenção primeiro dos balões, né, e depois dos aviões. Então, e assim, uma coisa que sempre foi muito presente também na evolução do mapeamento foram os fins militares, né? Então, uma das primeiros registros que a gente tem de tentar usar a foto aérea, de usar balão e telégrafo para comunicar a posição das coisas, já na Guerra Civil Americana, né, 1865. Então, assim, ser humano, opa, posso voar, opa, posso copiar tudo que está lá de cima,
maravilha, né? E isso foi indo para a própria fotogrametria, né? A gente tem os primeiros casos de avião com imagens assim, bem já assim, bem profissionais, digamos, durante a Primeira Guerra Mundial. E foi utilizado mais para a parte civil aí no entre guerras, fora do Brasil. E aqui a tecnologia chegou mais assim depois da Segunda Guerra, anos 60, etc. Mas então são câmeras métricas onde você vai voar e fazer levantamentos aéreos com precisão, né, apoiados em campo. E isso foi parar no... Vamos então colocar a câmera num satélite e vamos olhar tudo lá embaixo, bem de cima, né, desde a década de 70. E no que a gente vê de drone hoje, né? Vamos colocar uma câmerazinha numa plataforminha e vamos voar e vamos medir as coisas. No meio desse caminho, a gente foi entendendo melhor sobre a posição do achatamento de polos, etc., estabelecendo melhor o que a gente chama de datum, né? Então, isso é importante para quem conhece. Assim, hoje a gente adota um modelo elipsóidico para a Terra. Então, a Terra o formato específico da Terra é geóide, quem aqui é geógrafo, cartógrafo conhece, mas a Terra em geral, né, é uma esfera achatada nos polos, então um elipsoide, e até a gente descobrir o tamanho desse elipsoide, como a gente orienta esse elipsoide com relação à Terra, também foi uma evolução grande, foi muita medição, foi muito trabalho de campo, até a gente chegar no modelo que a gente usa hoje de datum, que aí os sistemas de referência para as nossas coordenadas. Estou fazendo assim, tipo, 100 anos de aula em alguns minutos. Então, essa foi uma parte bem importante, foi a parte da gente aprender a ter imagens, e uma parte muito grande do OpenStreetMap são as imagens que estão lá disponíveis, sejam imagens de satélites ou sejam imagens aéreas feitas por drone ou por aviões. Outra coisa muito importante que aconteceu é que, você vê, já em 1960, a gente ainda precisava olhar os céus, o céu, as estrelas, os astros para se posicionar. E aí, dentro de um projeto militar americano também, foi criado o GPS, né? O voo dele lá, a constelação chamada Navistar, onde as pessoas tiveram a ideia de colocar, em vez de ter que olhar a estrela, eu colocar um satélite, uma constelação de satélites que manda sinais de rádio, e ao captar esses sinais, eu consigo calcular minha posição na Terra, né? Essas constelações evoluíram bastante ao longo dos anos, né? A gente tem já não mais só a constelação americana do GPS, mas a gente tem ainda a constelação russa, constelação chinesa, constelação europeia, né? Então, o Galileu, Compass, o GLONASS. Então, a gente tem... E é isso que permite a gente conseguir abrir o nosso celular e saber onde a gente está. Então, é interessante porque a gente tem um posicionamento por duas fontes no celular. Uma é o próprio GPS, outra é uma triangulação entre as antenas do sinal do celular. E é por isso que o nosso posicionamento consegue ser bom também dentro das áreas fechadas, porque senão a gente dependeria só do GPS mesmo. Então, a gente precisou criar os nossos próprios astros para a gente conseguir se posicionar. A gente precisou andar muito na determinação dessa forma da Terra. Tem toda uma questão dos sistemas de altitudes também, ligados ao nível médio do mar, à superfície gravimétrica contínua, que eu não vou nem entrar muito aqui, mesmo porque uma das coisas do OpenStreetMap é que ele é bastante planimétrico. Ele tem poucas coisas tridimensionais, depois vai ter uma aula mais especificamente sobre isso. E aí a última não, né? As coisas foram meio paralelas, mas também o fato da computação, né? A gente poder, primeiro, não ter mais os mapas em papel, poder armazenar eles computacionalmente, poder visualizar eles computacionalmente, a própria tecnologia da internet para que a gente consiga acessar essas informações no celular, que a gente possa se comunicar, né? Então tem a tecnologia do armazenamento dos dados, da comunicação entre as pessoas e das ferramentas mesmo de SIG, de informação geográfica, e também
existe uma outra parte que é bem importante, pode não parecer, né? Que é um movimento pela transparência dos dados, né? Então, esses mapas que muitas vezes, nesses tempos antigos de navegação, eram mapas secretíssimos. Quem não viu um filme com um espião que ia roubar o mapa do pirata para não sei o que e tal, era uma coisa assim, meu Deus, um mapa. Até segredos de militar, segredo de Estado, segredo disso, segredo daquilo, até chegar numa visão que a gente tem hoje de que essa é uma informação essencial para a humanidade, né? E o governo, ele produz muito dado, ele usa muito dado nas suas atividades, os governos em geral, porque eles têm que estabelecer política pública, porque eles têm que contar as pessoas, porque eles têm que cuidar de uma série de coisas que produz mapa e faz mapa, mas também a questão assim da participação do cidadão na sociedade e do direito das pessoas a terem acesso aos dados. Isso é uma coisa recente também. Então, para a gente conseguir ter essa coisa que a gente vai aprender aqui, é o resultado assim de uma caminhada milenar, né, que também não vai parar aqui, mas de juntar todas essas inovações tecnológicas que foram surgindo e juntar um ambiente também. Então, até, por exemplo, né, tem guerra na Ucrânia. Toda uma conversa sobre e o mapeamento colaborativo da Ucrânia vai ajudar a Rússia? Será que... Então, tem toda uma conversa sobre o que acontece com esses dados num ambiente de guerra, né? Então, é de fato uma época sem precedentes que a gente vive. E só o fato da gente poder fazer parte de uma comunidade tão grande, onde potencialmente, salvo ainda há, né, algumas restrições tecnológicas, claro, não é todo mundo no mundo que vai ter um smartphone na mão, mas potencialmente você tem bilhões de pessoas capazes, pelo menos com um equipamento capaz de posicioná-las no mundo e de que colocar ela, a visão do mundo dela, o conhecimento local dela no mapa, né? Então o OpenStreetMap tem muito a ver com isso. E uma coisa muito bacana do OpenStreetMap é que sim, é um mapeamento global. Você tem que entender e usar a ferramenta da mesma forma que alguém que está fazendo isso em Estocolmo, sei lá, na Namíbia, onde for. A pessoa tem que entender, ter o mesmo conceito do que é uma edificação. Então tem uma coisa meio Torre de Babel nisso, né? O mundo fala N linguagens. As pessoas têm que entender o que é e tem que colocar isso da mesma forma no mapa. Então, uma coisa muito importante do OpenStreetMap é ser uma plataforma global. Não foi de hoje que o ser humano falou, nossa, vou fazer um mapeamento global. Pensando bem, agora tem tudo aqui. É uma concepção antiga. Claro que esses primeiros mapas pré-históricos, etc., eram mapas mais localizados, né? Mas desde a época das navegações havia necessidade de você ter um mapa global, né? Para você poder chegar, explorar, roubar, matar, etc. De vez em quando, muitas vezes. Mas você precisava de um mapa mais unificado. E aí, até falando, né? Esse mapa que está aqui, no centro ali, que eu exemplifiquei da época das navegações, quando a gente começou a expandir a área para mapear, a gente precisou fazer uma parte matemática muito braba, chamada projeções cartográficas. A gente teve que desenvolver todo um conhecimento e instrumentos matemáticos para a gente conseguir também representar o dito do mundo, que daí a gente começou a perceber que não era plano, que a gente tinha que representar ele inteiro, através das projeções, e as projeções são artefatos fantásticos, porque a gente conseguia planificar a Terra e calcular ângulos, distâncias, áreas, e essas áreas baterem com as áreas na realidade, né? O mapeamento topográfico foi a primeira ideia de mapeamento mais sistematizado, né? Onde você fosse pegar um determinado território, dividir em quadradinhos e fazendo uma folha de cada vez. Essas folhas seriam todas feitas de uma forma igual e estariam conectadas dentro de um sistema de referência, né, medido através de um datum, apoiado por triangulação geodésica. Então, um dos primeiros esforços disso, né, o primeiro exemplo que a gente tem disso é o mapa de Cassini. Né? Então, Cassini não é um cara, era uma família, várias, né? Que a gente tem, inclusive, isso online, né? Mas eles começaram em 1669 a fazer a triangulação e eles terminaram o mapa geral ali, né? Em 1733 já era o neto do cara que começou. E ele começou, então, essa ideia do mapeamento sistemático. Folhas feitas da mesma forma, amarradas, contíguas, né? Que você
conseguir se juntar e fazer o planeta, o país inteiro, no caso a França. Então, aqui está um exemplo aqui do mapa. E olhando esse mapa de Cassini, aqui é da região de Versalhes, né? Então tem floresta, tem áreas edificadas, tem estradas, tem nomes locais. Isso aqui é o que a gente encontra a base do que é representado no OpenStreetMap hoje, tá? Por quê? Que coincidência é essa? São mapas de referência que são feitos para navegação e uso geral. E isso é equivalente ao OpenStreetMap. Isso tem a ver também com o mapeamento topográfico no Brasil ou nos outros países. Quais que são todas as feições naturais e as feições construídas pelo homem que nos permitem encontrar um lugar, fazer uma rota entre um lugar e o outro. Então, a gente vê a importância aqui de rio, de floresta, de área inundável, dos nomes geográficos, são os topônimos ali, né? Versalhes, Chaville, não sei nem falar em francês direito, mas tem aqui o nome de vários lugares. A questão dos nomes é super importante, isso tem muito a ver com o OpenStreetMap também, porque através de uma imagem de satélite, a gente consegue até ver a construção, a estrada ou a floresta. Mas a gente não consegue só pela imagem de satélite adivinhar que aquilo ali se chama Versalhes. Isso é um conhecimento cultural local, né, que é feito ao longo dos tempos. E esse mapeamento topográfico que é feito dos lugares, ele acaba se tornando documentos oficiais da denominação de rio, de estrada, de cidade, de localidade, etc. E outra coisa que eu queria, olhando aqui para esse mapa de Cassini, é vocês verem a importância da rede de transportes, né? Porque uma das grandes coisas disso é a navegação. E por isso, creio que não foi essa a ideia, mas isso é a importância da palavra street no nome do OpenStreetMap. Como a rede de transportes é uma coisa essencial para um mapa de referência, né? Como é o ECM, como eram os mapas... não, continuam sendo, né? E aqui, então, esse seria a primeira versão ali na França, né? Demorou dezenas de anos para fazer. E aqui é a versão inglesa, tá? O Ordnance Survey foi criado em 1747. Então, eles só foram disponibilizados ao público em 1801. Enquanto estavam em guerra, não era para as pessoas normais saberem esse mapa. E uma coisa bem interessante do Ordnance Survey na Inglaterra é que, assim, esses mapas eram e continuam sendo vendidos em papel na banquinha. Isso tem muito a ver com a legislação inglesa, a legislação britânica. Você tem direito de passar pelas terras. Todas as pessoas têm direito de passar pelas terras. E eles têm uma cultura muito forte dessa história do caminhar, do hiking, do explorar. E as pessoas têm essa cultura de, tipo, comprar um mapa porque vai passear de um lugar para o outro. E isso é uma cultura que aqui no Brasil a gente não tem. Aqui no Brasil, eu vou falar um pouco mais sobre o mapeamento brasileiro prefeito. Eu também não vou entrar super no detalhe. Aqui é o mapa inglês, né? E foi dentro desse universo do Ordnance Survey que foi criado o OpenStreetMap, porque ele foi criado em 2004 na Inglaterra, porque esses dados do Ordnance Survey eram vendidos. E a universidade que o Steve Coast estudava, não tinha comprado, não tinha licença, e ele falou o seguinte: então eu vou pegar um GPS de navegação, vou pegar uma bicicleta e vou chamar meus amigos e a gente vai desenhar o mapa. Vocês não me dão o mapa, o que me impede hoje em dia com GPS ir lá e fazer o mapa? Tá ali a rua não é pública, né? Não posso andar na rua. Então, isso foi feito bem dentro desse contexto do Ordnance Survey. Uma coisa interessante aqui é ver que essas cartas primeiras eram preto e branca, né? Esse aqui é um livro muito bacana, que é Como Foi Mapeado na Inglaterra, se chama The Map of a Nation. É a história do Ordnance Survey. Mas, e a gente percebe aqui que os mapas do Cassini já eram em cores, né? Outra coisa que precisou muito para a gente ter mapas globais é o Sistema Universal de Medidas. Então, até a Revolução Francesa, cada lugar do mundo era a braça do rei, era o pé do fulano, era o passo de não sei quem,
Aqui a gente tinha também coisa tipo aquele paulistas N mil tipos de medidas diferentes, né? A gente só consegue fazer coisas globais com o Sistema Universal de Medidas, que foi criado na Revolução Francesa, né? O sistema métrico. E é interessante que o tamanho do metro ele é relacionado ao tamanho da Terra, né? Então, ele foi criado já para ser 1/10.000 da distância do Equador ao Polo, né? Depois, hoje, a gente tem definições mais precisas do metro. Isso aqui é um livrinho legal também sobre sistema de medidas. A gente, agora, o primeiro esforço global mesmo, de vamos todos os países se juntar para fazer um mapa, foram mapas, por incrível que pareça, foram mapas aéreos. Então, quando começou as leis aéreas, quando começaram a inventar a aviação, a galera, tipo, para eu ir de um país para o outro, eu tenho que saber as rotas, eu tenho que saber por onde ir. E daí a galera criou uma convenção aérea internacional que já previa mapas, né, mapas de rotas aéreas, mapas básicos aeronáuticos desde a década, então, de 1910. E aqui é uma carta aeronáutica hoje, né? As cartas náuticas, eles começaram a ter estudos nos anos de 1884, mas as convenções e a criação das cartas náuticas do jeito que a gente conhece hoje, que tem competência distribuídas aí em blocos para diversos países, etc., foi só 1967. Novo, né? Eu achei super novo. E isso aí, então, a Conferência Hidrográfica Internacional. E a gente, daí, a primeira cartografia terrestre global que se procurou fazer, pensa a dificuldade que era de fazer isso antes de existir as coisas que a gente tem hoje, né? Foi a Carta ao Milionésimo, tá? Ela foi proposta pela primeira vez em 1891. 44 nações se comprometeram com as convenções e em 1926 a gente já tinha 200 folhas, incluindo 50 folhas brasileiras que foram feitas pelo Clube de Engenharia, que é uma parte bem importante da nossa história. Mas assim, cartão para 1 milhão, né? É bem de longe. Então, aqui é uma cartão para 1 milhão. Então, assim, e aí só foi criada uma parte das Nações Unidas para lidar com a informação geoespacial mesmo em 2009. Então, assim, os países demoraram muito para chegar à conclusão de que vamos unificar as informações espaciais e ter um mapa global das coisas, né? E isso tem um pouco a ver com a evolução tecnológica mesmo, né? Eu coloquei aqui essa história da indústria 1.0 até a indústria 4.0, porque esses primeiros mapas topográficos que eu falei é muito o começo da era industrial, né? A gente poder começar a fazer mapa em escala, né? Em quantidade. A impressão de mapas em massa só veio em 1880. E aí a fotogrametria com os aviões, né? Aí as imagens de satélite, a cartografia digital, anos 70, anos 60. E hoje o mapeamento colaborativo é um dos grandes marcos da indústria 4.0 para cartografia, principalmente devido a coisas como o smartphone com celular, imagens de alta resolução que vieram depois dos anos 2000 também, e a própria questão da legislação mais aberta. Então a grande coisa é essa. Durante muitos séculos, o cartógrafo, o carinha aqui da esquerda, ele tinha o monopólio de todas as ferramentas e astrolábios e bússolas e coisas para ele fazer os mapas, e o usuário era o cara lá que pegava o mapa e lia, né? E o que aconteceu com o mapeamento colaborativo é que ele acabou com essa fronteira, né? Como as ferramentas são mais acessíveis, todo mundo pode contribuir com o mapa. E é isso que acontece no OpenStreetMap. A gente tem muitos desafios globais hoje, né? Desafios com relação ao aquecimento global e pandemia, enchente, incêndio, guerra, 1 milhão de coisas acontecendo. E a gente precisa cada vez mais de informação geográfica aberta. Então, as informações geográficas abertas são ainda mais essenciais para a gente conseguir navegar nesse mundo inteiro. Só que a gente tem que ter acesso a essas coisas, por isso elas têm que ser abertas, né? E aí a gente gerar sentido nessa abundância de informação e tudo mais. Então, a gente não é só mais ter o dado, mas é ter o conhecimento sobre a realidade. Dentro das trocentas mil tecnologias que a gente vê hoje, né? Muitos sensores, a questão da internet das coisas, mapeamento indoor, tridimensional, big data, etc. Uma das principais forças é isso que a gente está falando aqui, que é o mapeamento colaborativo. Foi designado como VGI, Volunteered Geographic Information, pelo Michael Goodchild, 2008, se não me engano, e ele instituiu essa noção das pessoas como sensores. Então, na época desse cara aqui,
também era a visão do mundo dele só. Então, o que o governo quisesse, ou quem estivesse fazendo o mapa falasse, isso existe, isso não existe, isso está aqui, isso não está, ficava aqui. E as pessoas, elas tinham muita... a visão das pessoas não estava representada ali. É claro que, por exemplo, para quem aqui conhece mais o processo de mapeamento, como é que eu faço uma carta e coloco ali que aquele rio se chama Rio Atuba? Eu tenho um processo chamado de reambulação, onde já era feita uma espécie de colaboração, né? Então, a colaboração ali era você ir até as pessoas perguntar qual é o nome desse rio. E você perguntava para uma quantidade de gente até você chegar à conclusão de que era o Rio Atuba mesmo. Né? Então, já existia uma certa colaboração no sentido de ter esse conhecimento das pessoas nos mapas, né? Mas era um processo bem devagar. Então, a inteligência coletiva é isso, né? É você poder ter uma quantidade tão grande de gente que elas conseguem, cada uma, contribuir com alguma coisa e, no final, você chegar com o conhecimento de todas elas nos mapas, né? Quando a gente fala em plataforma de mapeamento colaborativo, elas se dividem em 2 grandes grupos, tá? Um principal, eu coloquei alguns exemplos aqui, são plataformas que a gente fala temáticas. Então, por exemplo, o Onde Foi Roubado, que eu acho que nem tá no ar mais. Mas é o quê? Quando você quer dado de crime, até por uma série de motivos de proteção ou não, etc., é muito difícil conseguir isso com os dados, com os órgãos oficiais. Dificilmente, tem um ou outro que tem plataforma de dado aberto e disponibiliza. Então o pessoal falou, então vou fazer uma plataforma onde cada pessoa que foi roubada vai lá e coloca seus dados e a gente consiga ver lugares com grande ocorrência de crime. Isso foi feito para várias coisas, né? Desde o contexto da pandemia, mobilidade urbana, parte cultural, etc. Só que esses são chamados, então, as plataformas temáticas. Elas existem para um tema, para resolver uma coisa, para mapear uma coisa. Já o OpenStreetMap, que está aqui, ele é considerado um mapa equivalente, então, a um mapa topográfico. Ele é um mapa de referência, ele é feito para colocar, de uma forma geral, estão presentes nos locais aí no mundo, e ele é feito para ser de uso geral. Então, todo mundo pode utilizar o OpenStreetMap, e ele, então, não é feito por um propósito específico. Tem, às vezes, o pessoal vem fazer o curso aqui e fala, mas o meu propósito com o OpenStreetMap era levantar manifestações culturais de uma população, etc. Provavelmente o OpenStreetMap vai te ajudar dando a base para que esse mapeamento seja feito. Mas ele não é um lugar específico para você colocar eventos, por exemplo, ou algumas coisas, então elas não cabem dentro dessa filosofia geral de ser um mapa mais genérico. Então, o que acontece muitas vezes é você ter o fundo do OpenStreetMap e mais daí uma plataforma separada para você levantar alguma coisa específica que você tenha um usuário específico em mente. O SM, então, está aqui. Ele é uma série de coisas além dessa página que a gente vê. E aqui, por exemplo, o OpenStreetMap é hoje uma principal camada de fundo para a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que é a plataforma de dados abertos governamental. Isso dá um pouco de confusão. Se vocês entrarem nessa página da Índia aí, do visualizador, tem um disclaimer lá, um aviso falando, olha, não foi o IBGE que fez esses dados, porque eles já tiveram ameaça de processo e tal, por coisa que não estava certa no OpenStreetMap, quer dizer, o que está ali no OpenStreetMap não tem o aval do IBGE. Mas por que o IBGE usa essa camada ali, então, né? Porque ela é mais atualizada e mais detalhada do que qualquer mapa oficial que a gente tenha hoje. Tá? Claro que para definição de coisas, tipo um litígio entre municípios, para você fazer uma cobrança de terra, de IPTU, de litígio entre vizinhos, claro, para isso você vai precisar certamente um levantamento específico, feito com equipamento específico. O OpenStreetMap não é para fazer qualquer coisa que se dê na telha, né? Ele tem suas limitações, ele dá para fazer muita coisa. Mas, né, já vou colocando aqui que não é para
qualquer coisa que você imagine, né? Ele tem limitações de qualidade que a gente vai falar nos próximos dias. Então, o OSM ele é um apanhado de várias coisas, né? Ele tem um mapa online, ou mais de um. O principal aqui é nessa página do OpenStreetMap. Mas a gente chama de tiles, a gente encontra ele com símbolos diferentes, por uma série de provedores, uns cobram, outros não, etc. Então, é o mapa em si. Ele é um conjunto de ferramentas. Então, entre elas, algumas que a gente vai aprender aqui. Então, tem ferramenta para editar o mapa, tem ferramenta para editar o mapa usando mais detalhe, que é o JOSM, que a gente vai aprender aqui também. Tem apps para celular, como é o Street Complete, que está ali, que é você caminhando na rua dizer se tem asfalto, se não tem, etc. Então, tem uma série de ferramentas. Essas ferramentas não são feitas específicas, não todas, pelo menos, pelo OpenStreetMap, mas são ferramentas que trabalham com essa plataforma e geralmente são ferramentas abertas. O OpenStreetMap também é um conjunto de instruções e métodos. Então, ele tem uma wiki, que a gente vai usar bastante aqui, onde tem toda a descrição do que é um edifício, que é uma rua, que é uma trilha, que é uma ciclovia, que é um moinho, que é um cemitério, etc. Essa coisa é feita em diversas línguas, né, inclusive português brasileiro. E tem imagens, então, uma série de coisas de como mapear, né? Porque não é assim também. Porque todo mundo pode mapear que a coisa as pessoas, elas vão... Primeiro, existe uma possibilidade de... Existe um grupo de validação dos dados, né? Que cuidam pela qualidade do mapa, com uma série de informações e uma série de métodos para isso, mas você não vai lá desenhar qualquer coisa e outro desenha qualquer coisa e aí vira um emaranhado de coisas, né? Um vai corrigindo o outro, e com isso o mapa vai se refinando e ficando cada vez mais completo. Então, as instruções e os métodos têm a ver também com esses métodos de validação, etc. E além de você poder consultar o mapa, você tem acesso a todos os dados mesmo. Então você pode baixar, claro que não tudo ao mesmo tempo, porque é uma quantidade absurda de dados. Acho que 8 bilhões de nós a última vez que... Então é uma quantidade absurda de dados que você pode baixar e usar livremente. Mas o principal do OSM é a comunidade. É a comunidade que mantém essas ferramentas, é a comunidade que dita esses métodos, é a comunidade que mantém essa coisa inteira rodando. Então, assim, ela é feita de pessoas, é uma fundação, uma fundação sem fins lucrativos, né, que cuida do OSM. A gente tem uma série de patrocinadores, empresas e corporações que investem no OSM também, além de todo mundo que trabalha, né, ajudando a mapear e fazendo essa coisa toda acontecer. Então, aqui, entre os principais editores corporativos, a gente tem a Apple, a Amazon, o Facebook, as empresinhas pequenas, Microsoft, né, miúdo, porque eles é uma forma deles de não dependerem da plataforma da Google, que é a maior plataforma de mapas hoje. Só que a plataforma da Google, você não pode usar os dados de lá, você não pode baixar os dados direto, e você também não tem licença para reutilizar esses dados, como você tem no caso do OSM, né? Que é o Open, do OpenStreetMap. Mas também, além delas financiarem as ferramentas, a gente vai conhecer uma ferramenta que foi financiada por algumas dessas empresas nas próximas aulas. A gente elas também pagam pessoas para ficar editando. Então, eles têm pessoas cujo trabalho é ganhar o salário e ficar desenhando, né? Ficar fazendo coisas no OSM. E esses são também, então, os editores corporativos. O que faz alguém mexer no OpenStreetMap? Eu acredito que todos vocês aqui têm várias motivações, né? Existe uma parte meio satisfação pessoal. Tem gente que adora, tem gente que, né, pensa, relaxa até mapeando. É muito gostoso de fazer, mas tem uma parte de conhecimento. A pessoa quer conhecer as ferramentas, quer conhecer o mundo, quer conhecer as coisas. Tem a parte dos valores humanitários, tem uma parte... Existe o Humanitarian OpenStreetMap Team, a gente vai falar bastante dele aqui, do HOT. Ele trabalha desde lá do terremoto no Haiti, ele trabalha em todas as grandes crises humanitárias, juntos com o Crescente Vermelho, com a Cruz Vermelha, com os Médicos Sem Fronteiras, para resolver refugiado
crise, gente sem água, gente sem vacina, etc. Aqui em Petrópolis, por exemplo, né, a gente fez uma mapatona no começo do ano para ajudar com dados no caso do desabamento, aconteceu também no caso de Brumadinho. Então, assim, é sempre uma comunidade que, se você pede ajuda para uma questão humanitária, encontra. Tem a parte de trabalho mesmo, de, né, aprender ferramentas para trabalhar, ter uma coisa a mais no mercado, né, utilizar esses dados, compartilhar seus dados ali, né, não só ir lá desenhar, mas compartilhar os dados da minha prefeitura, do meu órgão público ali. Qual que é a vantagem de um órgão público colocar os dados lá, né? Além de ampliar, né, o acesso aos dados, é sempre um ciclo muito virtuoso. Então, quando você coloca um dado ali, as pessoas começam a mapear ali em cima e a coisa vai ficando cada vez mais atualizada. Então, assim, é uma coisa que meio que um ganha-ganha para todo mundo, né? Existe bastante coisa de pesquisa científica, que é o caso que o nosso grupo faz aqui, e existe uma parte importante também na parte da educação, né? Você poder ensinar, né, crianças ou alunos em geral a trabalhar no mapa. E uma outra coisa é essa parte das relações sociais, né? A gente vai formando esses grupos aqui, grupos de alunos, ex-alunos, etc. E são pessoas, né, que você é interessante conhecer, podem te ajudar para alguma coisa na vida, no teu work, etc. Conseguir um emprego lá para frente, assim vai. Esse aqui é uma pesquisa antiga de algumas dessas coisas que a gente tinha falado, mas ainda é muito do OpenStreetMap dos primórdios, assim, né, dos primeiros 5, 10, 8 anos do OSM, onde a gente tinha muita gente mapeando mais pela questão pessoal e humanitária e menos coisas ligadas à parte de emprego e uma parte mais profissional, digamos assim. Não que eu ache que esse pessoal que faz para ajudar e por gosto continua, porque é uma coisa muito bacana, mas a gente começou a ter cada vez mais outros tipos de atores interagindo com o mapa. Aqui, então, o Hot, que eu acabei de falar, a gente vai ver na semana que vem sobre esse Task Manager, e uma das coisas, ele sempre tem ali projetos urgentes que precisam mapear. Então, vamos lá fazer um projeto porque teve uma enchente, porque teve um vulcão, porque teve alguma coisa, e eles ajudam a coordenar esses esforços. Então, parte muito importante disso tudo, né, a gente viu um pouco do map, um pouco do street, é o open, né, o fato dele ser aberto. E a gente, quando lida com dado, não é só o dado ser aberto, é software livre, o ambiente colaborativo, então todas as instruções, tudo é feito pela comunidade, a validação é feita pela comunidade, então não é uma coisa centralizada que é um fulano que fala, eu sou dono do mapa do mundo hoje, e é assim que é ser feito, as pessoas todas façam isso porque eu sim. Não, é uma coisa feita por usuários para os usuários. Então, e trabalha muito com isso, né? Trabalhar com os dados abertos, com software livre, com deixar recursos educacionais abertos, que é uma coisa que a gente tem feito muito, tentando deixar vídeo, aula, curso para as pessoas aprenderem. E um problema grande que a gente tem aqui no Brasil é a questão do que os mapas oficiais são muito desatualizados. Esse aqui é um artigo que eu fiz com um aluno meu, chamado Leonardo Chart, e essa aqui é quase... Tá um pouquinho melhor agora, porque é de 2020, mas assim, essa é a cobertura de cartas topográficas no Brasil. A gente tem tudo que tá em cor mais escura, e são as coisas que tem são desde 2008. Todo o resto não tem ou é muito antigo. E numa escala 1 para 25 mil, a gente tem 5% do país mapeado só. Então, assim, é muito pouco. É muito pouco. E quando a gente trata de áreas urbanas, etc., tem prefeituras que tem, né? A prefeitura de Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, etc., tem os dados, mas nem todas deixam esses dados abertos e nem todas têm os dados também. Então, varia muito. Quando a gente fala de prefeitura, são 5 mil prefeituras muito diferentes umas das outras, né? E aqui a gente fez, então, começou todo um trabalho de compatibilizar os dados oficiais com o ECM. Esse aqui já é um trabalho um pouquinho antigo, o link está no próximo slide. Esses slides estão nos arquivos aqui já do Teams. Mas aqui, então, desse lado esquerdo aqui era o que tinha da Prefeitura de Curitiba. E aqui era o que tinha para a mesma região no ECM. E esse aqui seria a junção dos dois. Então, a gente tinha 58 feições num lado, 668 feições no outro, e arrumou um mapa com 726. Quer dizer, melhor para todo mundo. Muitos dados da Prefeitura de Curitiba que são abertos acabam sendo inseridos no OSM, e aí a comunidade continua fazendo o mapeamento, que é uma coisa bem importante e interessante. E aqui tem várias coisas, por exemplo, esse aqui,
o mapa feito de uma forma tradicional, eu sei como foi feito. Ele foi feito por uma entidade, né? Tem lá uma anotação de responsabilidade técnica. Ele foi feito. Eu posso ter certeza que todos esses dados aqui, eles têm uma qualidade bem similar uma da outra. Ele não está deslocado num lado mais, outro, etc. Por outro lado, cada quadradinho desse aqui foi feito por uma pessoa. Um colocou esse pontinho e ao longo do tempo um foi lá, mexeu, puxou para cá, puxou para lá. Um usava uma imagem de satélite, outro usava outra. Uma era mais nova, outra era mais antiga. Então, assim, esse aqui, certamente, aonde a gente for, o SM é mais novo, mas o dado oficial, ele ainda tem esse componente de ser o dado oficial e dele ter a qualidade mais conhecida e mais homogênea. Esse aqui eu posso ter uma coisa bem boa aqui, uma outra não muito boa aqui, e isso tá tudo misturado. A gente vai ter aula especificamente só sobre isso, tá? Mas essa ideia de usar essa integração de dados, esse artigo onde tá esses dados aqui, não foi assim a gente, né? Vários países do mundo, você vê que países bem desenvolvidos, né, com a cartografia bem desenvolvida, inclusive esses pioneiros aí, a Grã-Bretanha, a Suíça, a França mesmo, lá desde o mapa do Cassini, onde eles usam dados do OpenStreetMap para atualizar os dados oficiais e vice-versa. Né? Então, existe essa conversa entre as plataformas. Né? Quem quiser ver esse artigo depois, né, tem esse levantamento bem detalhado. Esse aqui também é um artigo, uma base bem nova, 1 para 25 mil do Rio de Janeiro, tá aqui em preto, em vermelho já é o SM, quer dizer, o SM, a base oficial fica pronta de um dia, as coisas continuam acontecendo e daqui a pouco tá lá no SM também. Agora, quais que são as preocupações legais com relação a isso, né? Uma, principalmente, é a parte das licenças de uso, e outra é a parte dos metadados. Isso possa ser meio uma coisa, talvez não um conhecimento tão comum para todo mundo, mas eu vou falar essas duas preocupações aqui para vocês. Então, os dados do SM, eles têm uma licença específica, né, chamada ODBL, e é uma licença falando super importante que ninguém precisa pagar para usar nenhum dado do OpenStreetMap, mas ele tem um único pedido, né? Você pode usar seus dados para questões pessoais, da comunidade, educacionais, comerciais, governamentais, qualquer coisa. Eles só pedem duas coisas em troca. Uma é sempre você dar a atribuição, você sempre dá o crédito para a comunidade do OpenStreetMap. Então, você usou dados do OpenStreetMap, tem que ficar claro em todos os seus produtos que você usou dados do OpenStreetMap, tá? E o outro é que você tem que você também vai ter que usar uma coisa chamada Share Alike. Se você pegou os dados do OpenStreetMap e adiantou alguma outra coisa, lá para frente você tem que manter esse compartilhamento sob a mesma licença. Quer dizer, você não pode pegar as suas coisas, criar coisas em cima do OpenStreetMap e daí colocar elas dentro de uma coisa de copyright, por exemplo. Cobrar, né? Então, isso é bem detalhado, escrito aqui. Vocês encontram lá na página do OSM. E isso tem um pouquinho de diferença com a legislação de dados abertos brasileiros, tá? Depois a gente pode conversar mais, se for de interesse de alguém. Mas os dados abertos brasileiros, eles basicamente seguem uma licença ou não especificada, eles seguem como coisas de domínio público, que elas não têm essa condição do share alike. Então, por exemplo, o dado que eu pego só do IBGE, eu posso simplesmente usar ele porque eu quiser, e eu posso até de bom tom colocar a fonte, mas eu não tenho condições para usar. São dados de domínio público. Então, agora eu peguei esses dados que eu tinha do IBGE e adicionei uns dados do OpenStreetMap, eu já não posso divulgar esse conjunto, blocão, dentro de domínio público, porque esse aqui exige a questão da atribuição do share alike. Então, o que a gente tem feito aqui na pesquisa? A gente pode até integrar essas bases, mas a gente tem que deixar bem marcado o que veio do SM, porque esses têm que sempre continuar sob a mesma licença do SM. Acho que é importante falar isso para todo mundo, né? E aqui a parte dos metadados, isso eu não vou entrar muito no detalhe agora, mas os metadados, normalmente, para os dados tradicionais, você tem, tipo, esse mapa inteiro do Rio Grande do Sul foi feito por tal pessoa, em tal ano, etc. Cada coisinha do SM que você clicar, ela foi editada por uma pessoa, depois ela foi editada por outra. Então, a gente tem um histórico de cada pedacinho, e não um histórico tipo do mapa inteiro, porque o mapa é heterogêneo.
Bom, então eu já estou falando mais do que eu deveria. Aqui estão os nossos links, né, do Instagram, no YouTube, no Twitter, a nossa página e a nossa servidor no Discord, que é onde a gente faz as mapatonas. É uma plataforma bem bacana, né, de games originalmente, mas a gente tem feito as mapatonas por lá. A gente faz então o curso de extensão aqui, tem o canal do YouTube, a gente tem feito mapatonas mensais. Tem umas mapatonas bem bacanas que tem acontecido também com a Umbra, que é a Associação Brasileira de Usuários do OpenStreetMap. Já tem uma, todo primeiro sábado do mês. A gente fez com o pessoal de Moçambique, tem alguns deles aqui. Tem trabalhado também com a questão de acessibilidade, etc. A história de Petrópolis, né? Então aqui é coisinhas do nosso Instagram. Acompanhem por lá que a gente sempre divulga. Aqui é nosso canal do Discord. Aqui é nossa pagininha. Aqui é nosso canal do YouTube, com um monte de vídeo, inclusive o curso do ano passado, mas esse está totalmente reformulado, adaptado para vocês fazerem, né? E a gente tem essa possibilidade de interagir. A gente tem trabalhado com alguns ODS, então quem tiver interesse, a gente tem trabalhado principalmente com a parte das desigualdades, redução das desigualdades através dos mapas. Porque a gente tem regiões do mapa que eram regiões invisíveis, né? A gente vai, o Everton vai falar com isso com vocês, que é a questão, por exemplo, de uma ocupação irregular que para o mapa oficial não existe. E a gente, então, o mapeamento colaborativo ele também pode ajudar na diminuição dessas desigualdades. Então, eu tenho trabalhado muito com essa questão da integração das bases oficiais e colaborativas, a parte da integração semântica. O que quer dizer rio numa base ou na outra, a qualidade dos dados colaborativos, o Caio e o Elias vão falar com você, o mapeamento colaborativo em assentamentos precários, a parte da acessibilidade urbana que o Cauê vai falar com você, o Natan, e muito sobre essa parte da redução das desigualdades. E um projeto que vocês vão saber também semana que vem, a gente vai trabalhar juntos, é o projeto dentro do UFMAP, tem uma rede chamada Everywhere She Maps. Ainda hoje, a proporção de homens no mapeamento do OpenStreetMap é tipo 90%, é muito grande. Então, há um esforço muito grande para trazer as mulheres para dentro da comunidade e também mapear coisas que são importantes para as mulheres, né? E uma das primeiras coisas é um grupo chamado Geoticas, formado aqui na América Latina, e elas fizeram um projeto fantástico que é de mostrar no mapa quais as ruas têm nomes que homenageiam mulheres, que não seja também Santa Isso, Nossa Senhora daquilo. E a gente está tentando trazer esse projeto para o Brasil, eu acho que vai ser muito legal, espero poder contar com vocês para isso. Muito obrigada por essa primeira parte. Vocês têm meu e-mail, vocês podem falar comigo no chat, pode me seguir no Twitter, etc. Eu vou responder então algumas perguntinhas que ficaram aqui. Vamos lá, que acho que o Cauê já foi respondendo, mas Prof, já respondi a maior parte das perguntas e tal, mas tem aqui a pergunta da Mariana Hiroki, de como referenciar num artigo os mapas do OpenStreetMap. Que essa eu ainda não tive tempo de responder. OpenStreetMap, você vai colocar lá OpenStreetMap 2022 e vai colocar lá nas referências dados da plataforma OpenStreetMap e o link para o OSM. E a data que você puxou os dados, porque o mapa está mudando todos os dias. Né? Então, basicamente é isso. OpenStreetMap, a data que você baixou. Todo mundo pode mapear. O capítulo é uma forma de se organizar. Quem não quer, de ter alguém para trocar umas ideias. Vocês podem continuar fazendo parte do nosso capítulo, quem não quiser criar um inteiro, né? Então, boa noite, né? Me chamo Guilherme, eu sou discente aqui do programa de pós-graduação em Ciências Geodésicas da Universidade Federal do Paraná e também faço parte dos Mapeadores Livres. E então vamos dar início agora ao curso de mapeamento colaborativo com o OpenStreetMap. Vamos começar a parte prática agora mesmo, né? Bom, rapidamente, mostrar a programação do curso. Hoje nós tivemos uma introdução com a professora Silvana, né? Mostrando os principais conceitos, a importância do OpenStreetMap e do mapeamento colaborativo. E nós vamos ver alguns conceitos e práticas desse mapeamento dentro da plataforma, né, com o uso da ferramenta ID. Na semana que vem vão ser vistos uma primeira parte sobre a categorização das feições no OSM e o uso também das ferramentas Task Manager e RapID.
No dia 3 de maio, vai ser visto a parte de acesso e manipulação dos dados do OpenCityMap dentro do QGIS. No dia 10, está previsto para a segunda parte, né, da categorização das feições do OSM e também o mapeamento junto com a ferramenta JOSM. Para o dia 17 de junho, mas é maio, tá, gente? Está previsto, então, para conhecimentos e práticas sobre a qualidade dos dados geográficos colaborativos. Para o dia 24 de maio, então, está previsto um conteúdo sobre mapeamento de acessibilidade urbana. E no dia 31, a gente encerra o nosso curso. Bom, hoje, né, já foi apresentado, né, a parte sobre o mapeamento colaborativo e os mapeadores livres. E comigo aqui eu vou apresentar para vocês o editor ID do OpenCityMap. No final, deixar um espaço, né, para uma sessão de dúvidas e perguntas, e eu vou propor também uma atividade para todo mundo fazer, que é essa atividade, né, que vai contar como a presença de vocês, para no final conseguir gerar o certificado, né? A segunda parte seria a execução da atividade, que aí vocês teriam até semana que vem para entregar. E a revisão dessas atividades, né, na próxima aula, no início da próxima aula, aí eu vou dar o feedback do que o pessoal teve mais dificuldade, os principais erros, enfim. Eu não vou prolongar muito, até pelo tempo. Bom, então falando das ferramentas de edição, hoje a gente vai trabalhar com o ID, mas eu vou passar rapidamente sobre algumas outras, só para dar uma breve discussão. Bom, o ID, ele é uma ferramenta de edição de dados, né, do OpenCityMap, através de uma interface rápida e intuitiva, e qualquer pessoa consegue mapear. Você não precisa baixar nenhum programa, não precisa instalar nenhum plugin. Diretamente do seu navegador, você consegue editar, inserir novas feições, né, dentro do OpenCityMap. Ele é um editor bem simples, bem intuitivo de se trabalhar. Além dele, também existe o RapID, que vai ser visto na próxima aula, que é uma ferramenta que adiciona estradas e edifícios, e ele inclui também verificações e validações, além das próprias verificações que ocorrem no ID, né, para detectar alguns erros em potencial. Ela é uma ferramenta um pouco mais automatizada, né? E também temos a JOSM, né, que é uma ferramenta de edição um pouco mais complexa, ela tem umas funções avançadas, né, só que diferente da ID, elas são adicionadas por plugin, então é um pouco mais complexo, mas vai ser visto mais para frente. Agora vou mostrar para vocês o OpenCityMap, de fato. Essa aqui é a carinha do OpenCityMap, né? Aqui, antes de mostrar a parte de edição, vou mostrar algumas funcionalidades. Então, tem a parte de busca, tem a parte de aproximar o zoom, de afastar. Aqui ele vai exibir minha localização, eu estou em Curitiba, então ele mostra mais ou menos onde eu estou. Aqui é a base do OpenCityMap. Tem algumas camadas que a gente consegue trabalhar, mudar para a parte de ciclista, né, para quem gosta de pedalar, transporte público, enfim. E aqui tem a parte de entrar, né, para você conseguir fazer as edições, você precisa ter uma conta, como já foi falado anteriormente. Não sei se todo mundo já criou, mas para criar é bem fácil. Mas enfim, é bem tranquilo. Espero que vocês já tenham criado a conta. Se não criou, vai criando agora, enquanto eu vou explicando aqui. Mas é bem tranquilo. Bom, primeiramente é bom você escolher uma área, né, para onde você quer mapear. Eu escolhi aqui o município de Seropédica, no estado do Rio de Janeiro, que já é uma área que eu conheço, que eu sou formado na graduação na Federal de lá, e aí é um pouco melhor, né? O legal de poder mapear no OpenCityMap é justamente a gente ter como a gente já conhece geralmente áreas, né? Então acaba tendo uma informação muito mais legal do que mesmo uma pessoa da própria área que não conhece. Enfim, o ID, para você editar com o ID, você clica aqui nessa setinha que tem aqui, e ele tem a opção de você editar com outras ferramentas, né? Tem o JOSM, o Quotlet, o outro, e o ID, que é diretamente pelo navegador da web. E aqui ele já me abre uma nova base, né? Para poder facilitar, né, na edição. Então, vou estar apresentando também para vocês algumas ferramentas, alguns conteúdos aqui do OpenCityMap do ID. Bom, primeiramente, uma coisa muito importante a se falar é que para a gente conseguir editar ou inserir feições dentro do OpenCityMap, elas têm que ser de 3 tipos básicos, né? Que é de ponto, de linha ou de área.
As feições de ponto, como são representadas aqui, elas representam pontos específicos, né? Então, como por exemplo, postos de gasolina, correios, restaurantes, bancos. Então, elas têm são basicamente para apresentar um local específico. Enquanto de linha, era mais utilizada para você representar vias de trânsito, rios, linhas de transmissão, feições contínuas, né, no caso. E por último, temos também as feições de área, que são utilizadas para representar edificações, parques, lagoas, estacionamento, entre outros. Eu vou aqui desabilitar só essa parte de via, só para não ficar muita informação aqui na minha tela. E aí eu vou mostrar mais ou menos como que faz o básico para você poder vetorizar aqui. Bom, começando com de ponto, eu vou pegar aqui essa árvore mesmo, só para exemplificar. Então, você clica aqui para você selecionar o tipo de elemento que você quer adicionar e você clica no local. Automaticamente, ele pede para você selecionar o tipo que esse ponto, o tipo de elemento que esse ponto está representando, né? Para você salvar uma feição aqui dentro do OpenStreetMap, você tem que ter pelo menos uma etiqueta, né? Que ele pede. Então, aqui, ele é um tipo de elemento natural. Ok, árvore. Então, ele já também adiciona o íconezinho, né? A simbologia de uma árvore aqui para gente. Aqui tem umas etiquetas, né? Vem em inglês, mas mais para frente vão ter aulas específicas sobre isso. E aqui, além disso, ele possibilita também algumas funções de você mexer. Tem como você mover, né? Simplesmente a feição. Tem como você copiar ela. E também tem como você excluir. São as 3 opções que tem aqui. Antes de eu mostrar as linhas, eu vou apresentar também aqui essa barra lateral, que tem algumas ferramentas importantes, legais para a gente trabalhar. O zoom, né, como é meio óbvio aqui, então ele aproxima e ele afasta. Tem aqui onde ele vai mostrar a minha localização, eu não vou clicar porque ele vai voltar aqui para Curitiba, né? E tem aqui configurações de fundo, onde a gente pode alterar a base de fundo que a gente está tendo como referência para poder vetorizar. Então, eu posso utilizar aqui uma imagem do Bing, por exemplo, outra do Mapbox, tenho imagens globais da Edge, né, que é do ArcGIS. Eu estava utilizando essa aqui, que está um pouquinho mais clara. E aí você pode trabalhar com qual você se sentir mais à vontade. Além disso, tem a parte de sobreposição, mas eu não vou entrar muito nesse assunto. E outras opções de exibição, como brilho, contraste, saturação. E também uma coisa bem legal que tem é a gente poder trabalhar com o deslocamento da imagem. Porque, deixa eu ver se vai ter alguma... aqui. Por exemplo, essa feição aqui está um pouco deslocada, né? Que tem aqui, título Lojas 100. Então, se a gente trabalhar aqui, mexendo nessas setinhas, a gente consegue deslocar a imagem de fundo de modo que ela não fique tão deslocada e você consiga trabalhar melhor com a imagem para o seu trabalho. Bom, uma outra ferramenta que tem aqui são de dados do mapa, onde a gente consegue habilitar ou desabilitar algumas feições. Por exemplo, eu não quero ver nenhuma função pontual, então ele vai tirar todas as feições pontuais, não vão estar visíveis, mas não é que elas vão ser excluídas, né? No caso aqui eu tinha desabilitado as vias de trânsito de serviço, só para não ficar muita informação, porque eu pretendo trabalhar apenas com edificações. E aí você pode brincar aqui, mexer com o que você quiser para visualizar ou não. Além disso, também tem uma ação legal que mostra também o histórico dessa feição. Então, a gente consegue, ao clicar nela, ver quantas vezes essa feição foi editada. Então, aqui a gente consegue ver que ela já foi editada 2 vezes. E a última edição foi feita no dia 1º de julho de 2020. Ainda também ele dá o horário.
E ele também mostra por quem foi o usuário que editou essa feição, no caso, a última pessoa, né? E além disso, também ele tem um painel que consegue mostrar também as medidas. Então, nesse caso aqui, ele vai dar o número de nós, né, que a gente tem, que seriam esses vértices, e além da área e do perímetro dessa feição. Além também de dar, no caso, como é de área, né, ele também dá as coordenadas do centroide dessa feição aqui. Se eu clicar, nossa, que eu fiz agora, nessa aqui pontual da igreja, também é a mesma coisa, ele mostra a geometria, a coordenada dessa localização e quantas vezes ela foi editada. Nesse caso, ela só foi editada uma vez, foi em 2017, por esse usuário aqui. Aqui embaixo também tem outros para ajudas, né? Então, tem alguns tipos de regras, não vou mexer muito nisso. Algumas preferências de usuário. E aqui para ajuda, né, que é interessante para quem nunca viu, consegue também por aqui fazer um tutorial, né, para fazer um tour pelo Systemap, poder pegar ele desde o inicinho, bem bonitinho. Voltando então à parte de vetorização, inserir aqui uma árvore, né, uma feição pontual, e aí eu vou mostrar aqui, fazer uma feição linear só para como exemplo mesmo, não vou deixar salvo. Aqui a parte de via já está bem mapeada, então deixa eu ver se eu acho algum lugar. Bom, eu vou criar uma linha aqui hipotética, só para fins de exemplo mesmo. Então, supondo que aqui passasse uma outra via, uma rua aqui, então eu poderia clicar aqui, então ela vai se interligar a essa via já existente, e ela vai até aqui, né? A gente dá um outro clique nesse vértice, então ele termina, ele insere, pede para a gente classificar qual é o tipo da via. Eu vou dizer que ela é uma via secundária residencial, só para fins de exemplo mesmo, tá, pessoal? Só para classificar ela. E aqui, a gente clicando com o botão direito, a gente também consegue perceber as ferramentas que a gente consegue trabalhar com essa via. Então, aqui nessa setinha, como eu vetorizei daqui para cá, né? Então ela mostra que a direção do caminho é para cá. Então a gente consegue inverter essa direção, né? A gente consegue girar a linha, ela mexe assim. A gente consegue copiar para fazer duplicar ela, assim como excluir, mover essa linha e também consegue desconectar ela de uma outra linha. E para os elementos de área, eu vou tentar aqui vetorizar uma residência que fez mais legalzinha. Pode ser essa aqui. Então, você basicamente também clica sobre a área que você quer vetorizar. Vou pegar essa casinha aqui, por exemplo. E aí, beleza. Vou dizer que ela é um tipo de edificação, ela é uma casa. E aqui também tem as ferramentas que ela permite fazer em relação aos dados de área. Então, ela pode circularizar essa feição, né, para o caso de ser um edifício circular. Então, ele ficaria dessa forma. Ela pode também, a gente consegue também mover, né? A gente consegue, deixa eu voltar para lá. A gente consegue também ortogonalizar, que é muito importante quando a gente está trabalhando com edificações, sempre no final, depois de você vetorizar, você ortogonalizar a imagem, né? Porque fica um pouco difícil a gente fazer certinho na mão. Então, clicando aqui, ela já fica um pouco mais adequada, né? À área. Além dessa função, ela tem como também inverter o curso. Como é uma área quadrada, né? Então, tecnicamente, a área não muda muito, só meio que inverte aqui o curso para onde ela está indo. Tem como virar, dá no mesmo. A apresentação seria o mesmo, tem como a gente virar
também permite. E, além das outras, como as outras, também permite a gente copiar para duplicar ela e excluir também. Bom, essas são basicamente as funções que a gente, para poder inserir, né, uma feição nova no local. A gente também pode pegar uma já existente, editar, se você tiver informação sobre. E quando a gente faz isso, enfim, voltando aqui, mostrar aqui uns campos que tem. Supondo que você saiba, por exemplo, o endereço desse lugar, o nome, então é recomendável a gente também preencher esses lugares, porque quanto mais informação tiver, melhor. Mas se você não souber, aí a gente recomenda não escrever, não colocar somente o que você sabe mesmo. E então, para finalizar, a gente salva essas modificações, né, que ela vai ser enviada para o OpenStreetMap. E aí ela não vai aceitar ainda, né? Ele diz que tem alguns alertas, mas aqui é só para fins de exemplificação. E ele pede para você fazer um comentário, né, sobre esse conjunto de alterações que você criou. Então, aqui a gente acha interessante colocar essas hashtags aqui, que depois eu vou disponibilizar. E aí, enfim, ele vai conseguir enviar. Deixa eu só copiar, só para ver se... E aqui a gente pede para alguém revisar, né, essas edições, porque ela vai passar por um processo de validação, como já foi dito pela professora anteriormente. E aí você envia, e aí, enfim, os dados vão estar aí a ponto para ser validado e disponibilizados para toda a comunidade do OpenStreetMap. Então, assim, basicamente são essas as ferramentas essa ferramenta ID, né? E essas são os... Deixa eu fechar isso. Esses são os elementos principais para você trabalhar com ele, né? Ponto, linha e área, e você vai adicionando as informações relacionadas às feições que você está inserindo aí. Para essa atividade de hoje, a gente vai pedir para vocês, cada um abrir o OpenStreetMap e escolher uma área que vocês é livre de vocês, uma área que vocês gostem, principalmente uma área que vocês conheçam. E então a gente vai pedir para dessa vez vocês inserirem pelo menos 50 feições utilizando o ID. Só que essas feições, elas vão ser preferencialmente não, né? Tem que ser uma dessas três ou as três. Então, para vocês vetorizarem edificações, árvores isoladas, né? Como esse do exemplo que eu mostrei, né? No caso, árvore sozinha. E os POIs, que são os pontos de interesse. O que seriam esses pontos de interesse? São locais específicos de interesse a um usuário de mapas, né? Por exemplo, alguém que precisa ir no banco, pegar dinheiro, mas não sabe a localização de nenhum. Então, quando ele abre o mapa, ele consegue ver os ícones dos bancos, né? Que estão mais próximos. E aí, por essa simbologia, ele consegue, no caso, né, ter uma localização, consegue, então, atingir o seu objetivo, né, do banco. Então, esses são pontos de interesse. Então, por exemplo, escolas, igrejas, hospitais, bares, atração turística, banco, estacionamento, entre outros. E não necessariamente esses pontos de interesse, eles precisam ser classificados de maneira pontual, né? Por exemplo, a gente tem aqui, temos restaurante, né, banco, mostrado de forma pontual, mas aqui também nós temos um banco que ele foi vetorizado, né, como área, mas ele tem a simbologia aqui do banco também. Então, isso também é um ponto de interesse. Então, são esses três tipos de feições que a gente quer que vocês façam para a gente. São 50, né? Então, você pode alternar, fazer um pouco de cada. Tem uma dúvida aqui, Guilherme. O P, você pode explicar melhor o que você... Ele disse que ele queria identificar espaços de lazer. Você sabe o limite do parque ou não sabe o limite do parque? Esse tipo é mais fácil a gente conseguir desenhar, por exemplo, uma área arborizada. Agora, um parque mesmo, é mais provável que a gente precise de um dado oficial para ajudar a desenhar isso, né? Qual é o limite do parque? Então, e uma coisa que perguntaram aqui foi também sobre importação, né? Se eu tenho já os dados, isso aí a gente vai ver nas aulas um pouco mais para frente. Eles estão pedindo para você fazer mais uma adição aí.
Bom, então, vou vetorizar aqui essa edificação que eu conheço lá, Seropédica. Eu sei que lá ela é uma edificação de 2 andares, que possui, no andar de baixo, uma espécie de oficina, e no andar de cima é uma escola técnica. Então, aqui eu já posso classificar ela, então, como um tipo de edificação, como um edifício. Cadê? Nossa, engraçado, eu tinha visto antes. Professor, desenho o Enfim. Tiquitita. Lá eu também conheço. Ah, sim. Vou deixar primeiro como edifício primeiro, só para o Chiquitita, ele tá aqui, né? É aqui. Tem o Cristo aqui, seria essa parte aqui. Que aqui é meio que um restaurante, né? Ele é tanto pizzaria como... A gente termina aqui. Opa, vetorização. Dá o quê para ortogonalizar? Bonitinho. E aí ele dá um erro, né? Que a gente não tem nenhum tipo de elemento selecionado, classificado. Que para você salvar, conseguir enviar, você tem que ter pelo menos uma etiqueta, né? De preferência, qual é o tipo de elemento que você está classificando. Então a gente fica aqui, ele é um edifício. A gente pode colocar como restaurante, né? Na verdade. Então a gente já marca ele também como um ponto de interesse, né? Ele já vem a simbologia aqui, ó, do garfo e faca, indicando que é um restaurante. Então, uma pessoa que já bate o olho no mapa já consegue identificar onde tem, né, um restaurante na região. Então, aqui o nome dele é Chiquitita. Epa. Chiquitita. Tipo de culinária dele é pizza. Tem comida caseira também, né? Vou botar por enquanto pizza. Por enquanto eu vou deixar só nesses coisas. Então tem como a gente colocar o horário de funcionamento, se você souber, telefone, página de internet, enfim. E aí, conforme a gente vai editando aqui, né, como botamos o nome, o tipo de culinária, ele já vai colocando nas etiquetas, que aí o pessoal vai poder explicar isso mais na frente, nas próximas aulas. Aqui a gente pode vetorizar mais essa edificaçãozinha aqui. Aqui eu não tenho certeza de qual é. Ah, não. Aqui é um curso de inglês, lembrei. Aqui, se não me engano, se não fechou, né? Era um curso de inglês, que era a Wizard. Deixa eu ver se tem aqui curso de inglês. A gente vai estar como escola, alguma coisa assim. Colocar como escola, que é a Wizard, né? Que é um curso de inglês. Tem aqui. E aí vocês vão vendo aqui alguns tipos de... Conforme você vai classificando, né? Ele já vai automaticamente mostrando a simbologia, que fica mais fácil também, né? Para o usuário visualizar, conseguir compreender. A gente também pode, se quiser, representar isso também como ponto. Então, aqui o Tiquitita eu também posso colocar ele de maneira pontual, né? E são basicamente essas as ações para a gente poder trabalhar aqui. São ações bem intuitivas, né? São bem tranquilas. E aí, quando a gente conhece o local, acaba sendo mais fácil para a gente poder identificar, né, e vetorizar e também colaborar aí com toda a comunidade. Aqui é a Sol e Neve, é uma sorveteria. Eu posso representar ela também em área. Aquizinho para fechar legal. Ela é
sorveteria. Tem bastante pergunta. Ah, sim, gente, pode fazendo as perguntas. Vamos ao contrário aqui. Como faz para mudar um ponto de lugar? Para mudar um ponto de lugar, Uhum. então, a gente tem aqui a função de mover. Você pode clicar sobre o ponto aqui, por exemplo, esse, com direito, e tem essa a opção aqui de mover. Então, ele vai movendo com você aqui, bonitinho. Se você quiser, vou copiar ele para duplicar, também pode, assim como excluir. Para mover. Ou você pode também clicar, tem uns atalhos, né? No caso aqui seria o da letra M, para mover. Então, só de clicar nele, e o M ele já vai movendo. Né? Praticamente todas essas funções, essas ferramentas que tem aqui, elas possuem um atalho também para facilitar aí a galera mexer. Mais alguma pergunta? A dúvida de como apagar o que já está classificado. Como apagar uma coisa, ela já colocou. Acho que para apagar uma tag, talvez, tirar, trocar a classificação. Então, aí você pode clicar diretamente em cima da feição, né? E aqui, meu mouse tá. E aqui do lado, como a gente está numa ferramenta de edição, aparece todas as informações sobre essa feição, né? E aqui nas etiquetas, nas tags, a gente consegue eliminar, caso seja errado. Então, a gente tem um íconezinho aqui de remover e a gente consegue excluir, então, essa informação. Caso tenha essa aqui, por exemplo, tirei o nome dela, né? Uma coisa para falar disso para todo mundo, né? Vocês prestem bem atenção que tudo que vocês estão mandando para lá está sendo mandado para a base geral do OpenStreetMap, né? Não tem que fazer tudo com muita calma e com muito. Coloquem só o que vocês têm certeza. Nunca copiem coisas do Google, nem nome de rua, nem coisa do Google Street View, do Google Maps, coisa assim. Não tem direito de uso das coisas do Google para essa finalidade, né? Eu falei lá das licenças. O Pedro fez uma pergunta aqui. Você pode indicar como que fica a camada de imagem de satélite? Eu não entendi muito bem, Pedro, o que você estava querendo dizer. Seria trocar a base de... Seria isso? É uma coisa... Perdão, gente. Eu encontrei no Editar ID. Aí ela veio a imagem de satélite, correto? Ah, tá. Isso, é exatamente aqui. Porque quando a gente abre nela, tem a base do OpenStreetMap comum, né? E aí, quando a gente clica aqui para editar, edit com ID, aí ele já joga numa base de imagem de satélite, porque a gente consegue ter uma referência melhor, né? Para poder ter essa vetorização. No caso de dúvidas, assim, eu não sei qual o tipo de edificação, não sei qual é o tipo, para quem vai trabalhar com vias e tal. Aqui do ladinho também tem essa íconezinho aqui do i, né, de informação, que aí ele especifica o tipo de edificação, no caso do local, né? Por exemplo, aqui sorveteria, aí fala sorveteria, gelataria, estabelecimento que vende sorvete, bananana. E aí você vendo que essas informações está batendo com a feição, né, que você está aqui, com o local que você está representando, aí você confirma. Mas assim, a gente recomenda, né, só se você realmente tiver certeza dessa informação, porque senão acaba tendo uma certa poluição de informações, né, dentro da plataforma. Aí tem mais uma pergunta aqui do Edu. Como reclassificar uma feição ou um grupo de feições? Grupo, vocês têm que fazer um por um, não tem muito jeito. Reclassificar é trocar uma tag, né? Seria basicamente isso. Por exemplo, aqui, que eu botei escola. Eu não sei se tem curso, de fato, né? Mas aí tem como a gente alterar. Sei. Coloca idioma, hein? É verdade. Ó, já tem escola de idiomas. Embora o ícone seja o mesmo, né? O livrinho ali, o caderno e o lápis, mas no caso a tag já muda, né? Então a tag aqui embaixo já muda. Antes estava só school, agora vem para language school, o nome e tal. Já tá mais atualizado, já tá agora mais coerente, né? Aí tem como você colocar o endereço, se você souber.
E aqui ele Enfim. perguntou também, perguntaram sobre arrastar a imagem. Então, se quiser voltar ali um pouquinho. O importante, assim, o que é o certo, né? Eu vou arrastar a imagem para onde? Eu vou arrastar a imagem para as outras feições que eu já tenho mapeada naquele local, né? Então, por isso a gente está garantido que pelo menos o posicionamento relativo daquelas feições está mantido, né? Sim. E aí você pode... acho que mostra ali de volta como é que você fez, né? Deixa eu só mexer aqui, meu mouse tá dando um pouco de problema. Porque o que acontece? Nós temos várias camadas de fundo, né? Como eu já mostrei, tem a do Bing, e aí acaba ocorrendo um pouco de deslocamento. Por exemplo, agora que eu botei a do Bing, já teve esse deslocamento aqui, né? No curso de idiomas, né? Então, para você trabalhar, por exemplo, eu quero trabalhar com a imagem do Bing agora, aí já tá deslocada. Então, aqui embaixo tem essa parte de deslocamento de imagens, na mesma aba aqui, ó, configurações de fundo. Aí aqui embaixo tem deslocamento de imagem. E aí a gente vai trabalhando com essas setinhas aqui e ela vai movendo a imagem de fundo, tá vendo? Que aí aqui a feição vai se adequar, no caso uma feição que já estava vetorizada antes, para a gente poder trabalhar agora melhor, vai se adequando, então, se ajustando à imagem de fundo que estava movida, né? Então, é claro, pode ser que você tenha a sensação que você está fazendo uma coisa, né? Qual das duas coisas está certo, mas o ideal é manter, então, esse ajuste com as funções já existentes. O Kleber levantou a mão? Diga, Kleber. Eu escrevi no chat. Desculpa o incômodo. É sobre alterar alguma coisa sobre o nome, é isso? Entendi mais ou menos. Alterar uma coisa que esteja escrita errada, com um erro de português, alguma coisa. No caso, tipo, o nome da pessoa, alguma descrição. Então, é só basicamente a mesma coisa. Qualquer informação errada que tiver. Sim, qualquer informação errada que tiver na feição, basta você clicar nela, que aqui na aba à esquerda vai ser apresentado todas as informações dela, e aí você consegue editar ela novamente, depois se você salva, né, e envia. Não tem problema não. Você consegue sim. Mais alguma dúvida, pessoal? Perguntaram sobre WMS. Talvez Cauê, o Everton, o WMS direto no ID não tem como colocar, só no JOSM, né? Não, tem no próprio ID, mas como ele já é um navegador, ele já é uma aplicação feita na web e tudo mais, fica meio carregado, né? Ele já geralmente pesa na maior parte dos computadores, é mais indicado assim, funciona melhor lá no JOSM. Então, estou vendo com o Everton para no dia do JOSM a gente fazer um caso, né, de uso de imagem de fundo personalizada com WMS ou WMTS, né? Mas ele tem ali, se for ali nas opções de imagem de fundo, Guilherme, vai ali. Aí vai, cadê? Ali, ó, customizado, 3 pontinhos. Aí pro lado. Né? Aí nos 3 pontinhos, clica aí só para mostrar. Aí você consegue adicionar um WMS ou um TMS, que é o padrão, né? O protocolo mais usado é aquele TMS, que é aquele lá ZXY, né? Mas daí lá no dia do JOSM a gente fala mais sobre isso. Que estão perguntando sobre a questão do comentário quando você manda o change set. A gente, dessa vez, assim, como a gente está fazendo uma edição meio agora quando a gente se juntar para fazer, a gente já vai usar ferramentas, a gente vai usar hashtags, inclusive, específicas. Você tinha mostrado, mas acho que você pode mostrar de volta? São esses aqui. Eu coloquei tá. esses aqui, do Youth Mappers, mapeadores livres, né? A gente utiliza aqui. Mas vocês podem colocar outras hashtags, né? Então é importante toda vez que vocês mandarem um comentário, vocês colocarem bem direitinho quais que foram os dados os dados que vocês usaram, né? As imagens, as hashtags. Existe uma outra coisa que são anotações.
que você pode fazer no mapa e compartilhar também. Mas isso a gente pode falar para frente, tá? Mas por enquanto, então, se você quiser colocar algum comentário, não só se você quiser, mas é altamente indicado que cada vez que você envia o conjunto de dados lá para o ECM, você coloque o que você estava mapeando, em qual ocasião e quais insumos que você usou. Adicionar o nome popular de um polígono. A Alice pergunta. Você pode colocar o nome, sim. Para tudo existe uma tag chamada nome e você pode colocar o nome popular. Prof, existe a tag chamada alt_name, que daí é justamente para quando você tem, por exemplo, um nome popular. Se você tiver 2 names, tem o nome e o nome alternativo, então, né? Isso, como exatamente. o caso da Avenida das Torres aqui. Isso, exatamente. Aí, de novo, perguntaram da importação de arquivos de Shapefile ou de CAD. Isso via JOSM, Denilson pergunta, né? Então, esse não é na aula de hoje, mas a gente vai ver como importa. Tem mais gente com a mão levantada? Cauê, daí depois coloque as hashtags ali para colocar no change set, no chat, ou quem tiver, ou o Guilherme. Uma pergunta de importação a gente não vai ver ainda. O nome popular tem essa tag chamada alt_name. Se você quiser mostrar colocando ela. Se você tivesse um nome popular, então vai no mais. Seria isso aqui, né? Seria um nome alternativo. Seria isso. E aí, aqui você colocaria, então, o nome do nome popular, né? Porque tem muitos locais que às vezes as pessoas não vão conhecer pelo nome oficial. É interessante, sim, botar. Aqui tem uns quiosques, posso colocar ele. Sim, o interessante aqui é a gente praticar mesmo, ter essa se familiarizar, né, com a ferramenta. Na área onde eu morava, lá no Rio, também já está toda mapeada, e por isso que eu também não coloquei lá. Aí eu vou ter que ir em Seropédica, que, por exemplo, em questão de edificações não tem muita coisa mapeada, só as vias, né? Então tem bastante coisa que dá para fazer aqui. O único problema é que tem muita casinha bem coladinha, então essas ficam um pouco complicadas, né? Aproveita aí para mostrar como que submete esses dados no PCTMap, como envia eles, e dá uma reforçada na questão do comentário. Né? Que aí você, por exemplo, supondo que terminou agora tudo, aqui ele já diz, né, mais ou menos quantas versões você fez, e, enfim, salvando. Aqui na aba de comentários, né, no caso que a gente indica botar esses hashtags aqui, ou mais outros que você também preferir. É importante porque aumenta também para poder o número de buscas também por essa informação. Adicionar campos como fontes, né? E erros, no caso aqui, ele não vai deixar eu salvar porque tem alguns erros de etiqueta que eu não coloquei algumas tags, né? Você estava fazendo. E daí é bem. Não é permitido copiar nomes de ruas do Google Maps, Bing, Here, mapas impressos ou quaisquer fontes que possuam copyright, tá? Bom, então acho que isso responde o que a Yara pediu aqui. Né, aqui já tem, ele mudou 10 coisas. Né? Isso. Aí já me mostra tudo que você mudou, né? Foi criado um edifício, foi criada uma pizzaria, foi modificado aqui a sorveteria. A Graciane pede para selecionar um elemento existente e editar alguma coisa, porque ela diz que ela não está conseguindo fazer de uma ponte lá. Um elemento já existente. Eu vou pegar, então, restaurante aqui, tio da coxinha, que vende salgados lá. Então, por exemplo, supondo aqui que o endereço dele tá errado. Não é João Ferreira, sei lá, José Ferreira. Você pode vir aqui e editar, e depois você vai vir salvar de novo, né? Da mesma maneira como foi mostrado anteriormente. Então é bem tranquilo. Se não conseguiu editar,
Não, é que ele abriu uma outra janela, mas eu vou mandar um print ali que fica mais fácil, tá? Só um pouquinho. Entendi. Aqui não tem muito mistério. Basicamente, você clica em cima e ele, se estiver dentro aqui do ID, né? Aí ele vai aparecer essa aba aqui à esquerda com as informações e é possível a gente editar. A gente consegue importar alguma coisa que a gente tiver alguma área, por exemplo, tem uma área já referenciada, eu queria importar. Será que eu conseguiria? Consegue, mas aí o pessoal vai falar sobre isso nas próximas aulas. Ah, beleza. Beleza? Outra questãozinha para quem for enviar esses dados para o OpenCityMap ali, salvar e enviar depois, sempre faça esse salvar e enviar com 20, no máximo 20, 30 feições. Não deixe o change set, que é o nome que é o conjunto de modificações que você faz e depois envia como um pacote num momento só para o OpenCityMap, isso a gente chama de change set. Então não faça um change set muito pequeno, com poucas edições, ou um change set mesmo que seja poucas edições, com edições tipo, se fizer uma edição no Rio de Janeiro e outra edição em São Paulo, evite de enviar um change set único para essas duas edições, envie em 2 change sets separados, ou seja, salve primeiro o que você fez no Rio de Janeiro e envie, depois salve e envie o que fez para São Paulo, e também não deixam de enviar um change set muito grande. Então, a partir de 20, 30 feições, não evite, porque se trava o teu navegador, dá qualquer coisinha, você perdeu um conjunto grande de edições. Porque as edições que você só vão estar no OpenCityMap a partir do momento que você salva, você faz aquele comentário e envia. Só depois de enviar que isso está na base. Enquanto não for enviado, ele está no teu navegador, à mercê da memória do teu navegador e do teu computador. Não, ela pergunta sobre tags para outras edificações públicas que não sejam hospital, mas tem tag para tudo, tá? Basicamente você pode clicar aqui, essa aqui eu tinha colocado edifício, né? Mas aí eu não sei, vamos supor que é outra coisa. Você pode procurar aqui em cima, Ela digitando. pede aqui, por exemplo, posto de saúde. Esse aparece aqui. Sim, aparece. Aí já tem assistência médica, clínica ou posto de saúde. Apareceria, sim. Nas vias das dúvidas. Tutelar, aí já não sei, mas aí talvez seria uma edificação pública, coloque público. Sei lá, já é bem específico, né? Mas provavelmente apareceria como uma edificação pública, né? Biblioteca. Edifício público ali. Aqui, edifício público. Daí você explica, conselho tutelar, tal. Tem como você adicionar outros campos, né? E aí você pode especificar melhor sobre essa feição. Tem aqui pergunta sobre multipóligon, mas eu tenho a impressão que no ID a gente não consegue fazer um... Será que consegue? Consegue sim, prof. Vai aí, Cauê. Mas aí não sei se... Não sei aí se já não é meio complexo para a aula de hoje, mas assim, o que você tem que fazer? Você pega... Gui, você conhece aí alguma edificação aí seropédica que tenha não é buraco, que tenha um átrio central, né? Que, sabe? Que ela tenha uma descontinuidade, né? Que ela tenha um pátio interno, assim, sabe? Acho que você entende o que eu tô falando? Tipo um condomínio? Não, tipo um buraco no meio. Tipo um buraco, na bem da verdade. Naquele buraco, por exemplo, é um pátio interno e ali não tem... E ali não é edificação, efetivamente. Ali é um jardim interno cercado por edificação. Tipo isso aqui, não? É exatamente tipo esse aí, ó. Aí, clica nele assim, ele tem, se eu não me engano, vai indo mais para baixo, assim, ele tem tipo um... Aqui, ó. Ali, ó, type multipolygon. Mas dá para simular aí do lado no gramado como se tivesse um edifício desse tipo aí no gramado, assim, ó. Quer ver? Você tem que fazer a área externa, um polígono vetorizado no sentido horário e na área interna no sentido anti-horário. Ou se você a externa fez no anti-horário, a interna no horário, entende? Uhum. E aí ele já automaticamente vai reconhecer aquilo ali como um buraco, como um multipolígono, né, desses com buraco. Agora, se for... Também, né?
Para multipolígono, que é, por exemplo, por uma questão de que é descontíguo, assim, né? Por exemplo, que nem aqui o território brasileiro, ele não é um polígono só, né? Ele é um multipolígono porque tem Ilha de Marajó, né? Por aí vai. Então, aí, né, pode representar o território brasileiro como um multipolígono, né? Aí tem a ferramenta de criar uma relação de 2 polígonos, né? Você vai lá e faz o primeiro polígono, faz o outro, seleciona os 2 e cria uma relação. Dá até para fazer tipo um vídeo uma hora dessa para explicar isso, porque acho que daí já é um uso mais avançado assim das capacidades do editor, mas o fato é que o modelo de dados do OpenStreetMap dá suporte para esse tipo de feição, né? Tem como colocar esse tipo de feição na base, né? Tanto que os limites, né, territoriais estão representados, incluindo os limites territoriais de países, porque o OpenStreetMap ele serve para qualquer escala, né? Desde aí que a gente está mapeando aí as arvorezinhas individuais até a gente até mesmo as fronteiras dos países, né, dos estados, nações aí, né, que a gente vai ter os mais diversos casos, né? Por exemplo, a África do Sul tem 2 países dentro dela, né? Por aí vai, né? A Itália também tem 2 países dentro dela, né? Enfim, por aí vai, né? Encerrarmos aqui por hoje. Então, essa é a parte, vamos começar devagar. E daí, na semana que vem, tá, a gente vai aprendendo as funções mais avançadas. Certo? Agradeço demais a presença e o interesse de todo mundo. Mas é isso, não mapeiem sozinhos. Agora temos 80 coleguinhas para trocar ideia. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem de mapear. É muito bom, é muito, muito gostoso. A Raquel ainda não sabe como salvar. Deixa eu voltar lá. Compartilha aí de novo. Botãozinho ali em cima de onde você está desenhando, no canto superior direito, tá ali, salvar. Aqui, ó, salvar. Tá vendo, gente? Tá compartilhando? Ó, lá. Aqui, Oi, salvar. posso falar? Pode. Quando eu clico em salvar, ela fica com essa tela aí, né? Preto e branco, e não sai dessa tela. Então, ele diz alguma coisa em erros ali? Não, acho que talvez é só porque às vezes o botão enviar fica escondido. Ah, tá. Ou tem que depurar os erros, né? Ali, ó, por exemplo, clica ali, Guilherme, a área não tem etiquetas descritivas, que acho que foi só vetorizado e não foi incluído uma descrição, exatamente. Aí acho que só adiciona. Ele tá só. É que ele não quer mandar porque ele desenhou muita coisa. Ah, tá. Então esse daí tem que deletar e tal. Deixa eu deletar esse, então. Pronto. Você agora vai. Agora já não detectou erro. Então, quando não tem mais nenhum erro, ele te deixa você apertar no enviar. Aí a gente pode marcar aqui para alguém revisar as edições, né? É legal, e envia. Aí tem as etiquetas que a gente utilizou, seria no caso do relação aqui às hashtags, né? E apresenta aqui também todas as mudanças que a gente realizou dentro aqui do OpenStreetMap durante essas edições. Certinho, Raquel? Entendido? Bom, certo, entendido. Depois que a gente enviar, ela não vai ficar com a tela colorida de novo e nem vai sair disso. Eu posso clicar no X, desligar, né? Sair da minha conta e vai estar salvo de todo modo. Se você deu enviar, beleza. Ó, ele fica enviando, daí tá tudo pronto, daí tá lá na base já, você já tá na... É claro que ele demora um pouco para refletir no mapa, depois a gente pode explicar melhor isso, mas pronto, deu enviar, enviou e acabou. Então tudo certo. Ah, legal. Beleza? Legal, muito obrigada. Beleza, gente. Boa noite. Obrigado, vamos que vamos. Sejam bem-vindos ao nosso grupinho. Boa noite, tchau. pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite.